Bom dia aí, bons sonhos para quem dorme. Bom, meu nome é Rafael, sou da Rádio Muda. Falo sempre primeiro a Rádio Muda, porque a Rádio Muda é a minha formação na Unicamp, apesar de eu ser bacharel em Ciência da Computação pela Unicamp. A minha grande motivação a fazer todas essas pesquisas e projetos com relação à tecnologia vem primariamente da Rádio Muda e também do software livre. Eu não sou mais ligado a essa empresa aí, o iMobiles, que era quando eu trabalhava com TV digital. Agora eu sou ligado ao Instituto de Pesquisa Eldorado, que é aqui na Unicamp, do lado do Observatório, bem pertinho. É uma OCIP. Enfim. Bom, eu pretendo falar sobre um tema, basicamente sobre 3 temas, mas que o mais importante que eu vou falar é sobre um tema que chama Software Defined Radio, que é um tema que eu vou tentar fazer alguma analogia ao que o Simondon escreveu, principalmente naquele texto do objeto técnico abstrato e objeto técnico concreto, mas eu não vou me ater muito a isso. Eu vou falar um pouquinho sobre o software livre, o quanto o software livre é importante para essa tecnologia nova, Software Defined Radio, que eu vou discutir um pouco mais. Vou falar sobre rádio digital, que eu acho que é o tema mais importante ligado à comunicação hoje no Brasil, que é a escolha do padrão de rádio digital, que o rádio que eu estou falando é o meio rádio mesmo, que nós conhecemos há muito tempo já, o rádio AM, FM, que talvez tenha sido o primeiro grande meio de comunicação de massa. Ele vai mudar um pouco, ele vai ser digitalizado, assim como a TV digital foi digitalizada. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um tema importante, é um tema que essa decisão política vai afetar muito a nossa vida enquanto ativistas de comunicação, enquanto pessoas que usam meios de comunicação, enquanto pessoas que escutam e fazem rádio, né? Como a gente aqui da Rádio Mundo que faz rádio. A rádio é 88,5 MHz. A gente pretende depois expandir essa discussão lá também. E um tema que eu vou falar, que eu quero dar só uma pincelada, é sobre rádio cognitivo, que é um rádio que embute uma certa inteligência artificial em seu modo de operar, que eu acho que depois o Silvio também vai falar um pouco sobre essa história, mas não especificamente sobre rádio cognitivo. Eu vou começar fazendo uma apresentação sobre a história do rádio, porque a partir dela eu vou fazer o gancho com o Software Defined Radio, que é o que eu quero comentar mais a fundo. Bom, o rádio começou a ser desenvolvido no século XIX, e não só o rádio, como os meios de comunicação a longa distância, né? Então, por exemplo, Dom Pedro II, quando foi para o centenário nos Estados Unidos, onde estavam apresentando novas tecnologias modernas, estavam apresentando um telefone lá para o pessoal dos Estados Unidos, ele gostou muito e falou, opa, isso aqui é legal, vou levar para o Brasil. E aí, acho que a comunicação no Brasil, em meios eletrônicos, começou principalmente nessa época, daí logo depois veio os cabos submarinos de telégrafo, que interligaram os continentes, começaram a surgir na década de 20 as grandes emissoras de ondas curtas, né, que eram basicamente como, por exemplo, como as metrópoles se comunicavam com as colônias, né? A Inglaterra queria falar com uma colônia no Pacífico, ela tinha a BBC, que era a companhia de broadcasting estatal inglesa, e ela, através de suas grandes e potentes emissoras de ondas curtas, falavam com todas as suas colônias, etc. Esse rádio ele passou por algumas transformações, principalmente a partir da década de 50, e que se inventou o transistor, que foi um elemento muito importante na evolução técnica, principalmente no que tange à comunicação. O transistor ele pode funcionar tanto como um amplificador, de forma que ele pode ser usado para construir a parte de potência do teu aparelho de som, do teu transmissor FM. Ele pode também funcionar como uma chave, né, como 0 e 1. E isso permite, hoje, que a gente tenha a computação digital, e não tridigital ou quaddigital, são 2, né? E isso vem por causa em decorrência, principalmente do transistor ter essa operação como é. Bom, voltando ao rádio,
Deixa eu só tirar isso aqui, porque senão perde a graça, né? Desculpa. Eu vou usar pouco o suporte audiovisual, mas só que eu já deixei ligado, enfim. Não fique olhando para lá não, tá? Senão vai confundir tudo. Enfim, o rádio evoluiu nesse sentido, e o rádio, assim como o computador, principalmente desde a aparição do transistor, também foi se modificando, assim como o Simondon coloca naquele texto do motor, né? O primeiro motor de 1910 é diferente do motor de 1956. Por quê? Porque o Simondon diz no texto dele, com relação ao motor, que o motor de 1910, você pega o pistão, a câmara onde o pistão corre, o virabrequim, a válvula, são coisas muito mais soltas, assim, vamos dizer. Qualquer meio que válvula servia em qualquer motor, você trocava, os pistões tinham padrões, assim, de forma que você trocava muito fácil, era fácil de mexer no motor. Enquanto o motor da década de 50 já não era mais assim. Ele era feito com peças que se atrelavam muito fortemente. Então, uma peça só servia para aquele motor. Então, se quebrava aquela peça, você tinha que usar exatamente a mesma peça. Você não tinha muito possibilidade de mexer, alterar. E você pega os motores de hoje, né, nem se fala. Você pega um carro que às vezes você nem vê o motor, né, tem uma capinha em cima. E com o computador, de certa forma, aconteceu a mesma coisa, porque no começo, pulando um pouco da fase da computação inicial, que foi militar, assim como as redes digitais também foram militares, mas pulando um pouquinho essa fase, já vindo para a microcomputação da década de 70, 80, os computadores eram algo assim, bem roots, assim, bem fácil de identificar os componentes que tinham nele. Você olhava, isso aqui é memória, isso aqui é o capacitor tal, isso aqui é o microprocessador, isso aqui é o chip de vídeo. E de forma que os robistas, na época, podiam fazer computadores. O Steve Jobs fez o computador dele na garagem da casa dele, sabe? Não era algo tão difícil, como ainda não ficou tão mais difícil, porque a tecnologia melhorou, mas só que hoje a gente vê, vamos fazer um computador no quintal de casa? Não sei, sabe? A gente não tem mais tanto essa ideia. Então, nesse sentido, é semelhante ao que o Simondon fala com relação ao motor, à explosão, que hoje o computador é visto como algo talvez mais fechado, mais difícil menos tangível no sentido de fazer ele. E também no sentido que antigamente a gente tinha o nosso desktop, que a gente trocava memória, trocava placa de vídeo, e hoje você tem um tablet, que, um negócio fechadão ali, que você não tem muita possibilidade de mexer. No entanto, com o computador e com outras tecnologias digitais, acontece uma coisa diferente do que com o motor à explosão. O computador, além da circuitaria física que ele tem, que tem os circuitos integrados, a placa onde esses circuitos integrados ficam apoiados e outros componentes eletrônicos, o computador tem um negócio importante que chama software. Esse software, ele define como esse equipamento, esse hardware, vai agir. Isso é muito interessante, porque o software, em vez de ser uma especialização em vez de implicar na especialização daquele equipamento, não, ele abre possibilidades para você fazer o que você quiser com aquele equipamento. E nesse sentido é diferente daquela analogia do Simondon, porque a gente está caminhando para um mundo entre cada vez mais você tem software controlando as coisas, né? Por exemplo, muitas vezes, antigamente, em equipamentos simples, assim como, sei lá, um mixer de áudio, de vídeo, você tinha um equipamento analógico ali, você tinha um fader que estava ligado a uma placa que controlava a voltagem do som, e aquilo era travado, você não podia mexer naquilo. Hoje em dia você tem um teclado digital que você programa quais teclas você vai usar, sabe? Você programa o que você vai tocar. Então, nesse sentido, está acontecendo não uma especialização do equipamento, mas sim uma liberação, assim, algo que eu acho muito interessante. Cada vez mais o mundo que a gente tem hoje usa menos hardware e mais software, vamos dizer assim. E isso implica em quê? Isso implica que o equipamento é um equipamento genérico, que sozinho, sem software, não faz nada. E você colocando o software nele, o software, lembrando que é um produto muito fácil de produzir, não muito fácil, mas que depende de poucos recursos. Por exemplo, você vai construir um carro, não é fácil assim construir um carro, mas você vai fazer um software, você compra um computador baratinho, rouba a internet da Unicamp para baixar as coisas, e você consegue desenvolver um software de forma assim, se você tiver interesse e quiser aprender uma linguagem de programação, não é difícil fazer software. Eu fico fazendo isso o dia inteiro,
E não me pagam tão mal, assim, enfim, fico feliz até de fazer isso. Mas, e como que essa história de se usar mais software e mesmo hardware implica nos meios de comunicação que a gente usa hoje, ou pode implicar? Bom, muitos de nós têm um rádio no bolso, que chama celular. Esse celular ele tem aqui um processador multipropósito, que roda um sistema operacional simples, como Android, iPhone, Symbian. Ele tem outro processador que chama o processador de banda base, que é o processador que realmente faz as